Bom dia a todos, eu sou a Sueli Lartigue, a diretora da Câmara. Desejo a todos sejam bem-vindos a mais um Fórum de Inovação e Tecnologia, é o 12º que nós realizamos. Esse ano nós estamos realizando de maneira virtual, então, justamente para não pegar metade de um dia, nós estamos dividindo o painel 1 que nós vamos tratar hoje, vai falar de novas formas de trabalho, e eu vou deixar daqui a pouquinho o Frederic Donier, que vai ser o mediador desse painel, apresentar nossos palestrantes de hoje, mas quero agradecer desde já a Érica Médici, que é CEO da AXA, o Vinícius Parmesani, que é o CEO da Veritas, e o Brian People, que é o Head People da A55. Amanhã nós temos, eu vou aproveitar para anunciar, também nesse horário, então aqueles que quiserem se inscrevam, por favor, que nós fizemos inscrições diferenciadas. Você está inscrito hoje, mas não é o mesmo link para amanhã, então quem tiver interesse precisa se inscrever no evento de amanhã, que nós vamos tratar de novas relações com o consumidor. E nós teremos o Marcos Cagliari, que é o CEO da Ipsos, a Charlotte Guinet, que é da parte de inovação da Inderred, o Marcelo Salomão, da Accor, e vai ser animado, né? O moderador vai ser o Mark Tawil. Eu quero também fazer um anúncio aqui do Fórum de Diversidade, que nós vamos fazer no dia 19/11, das 10 às 12, e nós vamos ter cases das empresas Saint-Gobain, vamos ter a Sanofi, Carrefour, e vamos ter também o Bruno, que vai falar de um panorama de diversidade e inclusão no Brasil. Tá? Bom, agora eu convido vocês para verem o vídeo institucional da Câmara, rapidamente. Hoje nós estamos comemorando esse ano 120 anos, e na sequência o nosso presidente Stéphane Anguelard vai fazer a abertura do evento e passar na sequência a palavra para o Frederic Donier. Muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada aos nossos palestrantes de hoje, ao Frederic, e um excelente evento a todos vocês. Então, vamos ao vídeo.
Bom dia a todos, enorme satisfação estar com vocês nesse 12º Fórum de Inovação e Tecnologia. Eu queria te agradecer, Sueli, pela sua introdução, agradecer ao Frederico pela organização também do evento e todos os palestrantes aqui presentes. É um fórum bem que cai exatamente no momento perfeito, né? A pandemia mudou nossa vida, mudou nossa forma de trabalhar, mudou muita coisa, tem coisas negativas, mas tem muitas coisas boas, oportunidades, e sem dúvida, né, Frederico, falaremos de todos esses conjuntos de elementos dentro desse fórum. Bom fórum a todos, relembrando que estamos realmente comemorando esse ano 120 anos da Câmara. Eu acho que é importante também ressaltar essa relação de longa data entre a França e o Brasil, principalmente nos negócios. Muito obrigado a todos. Frederico, a palavra está com você. Bom fórum de novo. Bom dia a todos, é um enorme prazer. Muito obrigado, Stefani, pela introdução. Parabéns à Câmara pelos 120 anos. Obrigado, Sueli, e toda a equipe técnica da CCIFB pela organização impecável deste evento. Apresentarei os participantes do nosso painel, mas antes algumas palavras introdutórias sobre o tema em foco que escolhemos esse ano, novas formas de trabalho. Bom, nosso objetivo aqui é compartilhar cases concretos, né? Selecionamos 3 empresas aí com perfis bem diversificados, né? Um pouco cases que possam ilustrar o grau de transformação e inovação das formas de trabalho no Brasil e também comparando eventualmente com outros países. A gente quer também mostrar um pouco a amplitude, né, complementaridade dessas abordagens de transformação e inovação das formas de trabalho, tentar traçar tendências em relação ao futuro dessas formas de trabalho e, por último, mas não menos importante, valorizar a experiência de nossos associados. Bom, o Fórum Econômico Mundial acaba de publicar um estudo super interessante sobre denominados The Future of Jobs, né, que eu recomendo a todos, e ele destaca 4 grandes impactos estratégicos para as empresas a partir da pandemia, o impacto do Covid. O primeiro deles é a aceleração da digitalização dos processos de trabalho, seja o uso de ferramentas digitais ou videoconferência, por exemplo, 92% das empresas impactadas. O segundo é propiciar mais oportunidades de trabalho remoto, 88%. O terceiro impacto estratégico, aceleração da automação das tarefas, 68%, e quarto impacto, acelerar a digitalização dos processos de treinamento e retreinamento, 52%. Então, a gente já vê aqui que a amplitude estratégica aqui do nosso tema, né? É claro que muito visível foi para todo mundo, a grande maioria, a questão das ferramentas de videoconferência, né? Aqui estamos hoje pelo Zoom, né? Que o Zoom, aliás, multiplicou por 31 vezes a quantidade de usuários gratuitos no Brasil no primeiro trimestre, cifras incríveis, e triplicou o número de usuários pagantes. A gente tem hoje no Brasil, segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial, um potencial para 27% da população ativa que possa trabalhar de forma remota. Isso está na média, né, dos países internacionais, tipo como Espanha, Grécia, Eslováquia, um pouco aquém de alguns países como Suíça, né, Reino Unido, que estão chegando em 40% de potencial. Na prática, segundo o Diese, nós temos hoje 8,4 milhões de trabalhadores brasileiros trabalhando online. Isso é 10% da população ativa. Outro ponto também que eu gostaria de destacar é o impacto dos novos cargos emergentes, né, que vão surgir no Brasil a partir desses estudos. Estão citando 5 principais que estão com maior crescimento, né? Especialistas em machine learning, inteligência artificial, cientistas de dados,
especialistas de internet das coisas, especialistas de transformação digital e especialistas de Big Data são, segundo o Fórum Econômico Mundial, os 5 principais cargos que no Brasil vão crescer. Ao contrário, 5 cargos que vão sofrer um impacto negativo. Nós temos a parte de contabilidade, né? Pessoas que entram, digitam dados, trabalhadores de fábricas, secretariado e a parte de reparação de máquinas são as mais impactadas. Bom, muito bem. E a gente tem também o surgimento de, aí olhando um futuro mais longínquo, né, de novos cargos que praticamente desconhecidos hoje, eu vou citar alguns, né, o Walker Talker, por exemplo, o alfaiate digital, o corretor de dados pessoais, né, o analista de cidades cibernéticas, o oficial de diversidade, o construtor de realidade aumentada. Bom, e muito mais, tem aqui um estudo da Cognizant também que eu recomendo, sobre os 21 Jobs of the Future, 21 Jobs of the Future. Muito bem, nós vamos então percorrer, eu selecionei 5 eixos de análise para o nosso painel. É claro que as novas formas de trabalho devem ser olhadas sob o ângulo das transformações organizacionais, né? O Covid está impactando as estruturas organizacionais, os cargos, como vimos, horário, etc. Segundo o eixo da transformação cultural, né? Os comportamentos, os hábitos, os mindsets, né? Terceiro eixo, as transformações tecnológicas e digitais, obviamente já falamos de várias ferramentas. O quarto eixo, transformação estratégica do negócio. Essas novas formas de trabalho estão habilitando, estão possibilitando também a modificação dos modelos de negócio, a oferta de novos serviços e produtos. E, por último, não menos importante, as transformações de governança das empresas, especialmente do processo de tomada de decisão, das reuniões corporativas. Muito bem, então vamos abrir agora o nosso debate. A Sueli apresentou, então, a Érica Médici, aqui presente. Bom dia, Érica. Ela é presidente desde o início do ano da AXA Brasil, uma das maiores seguradoras do mundo, uma associada institucional da CCIFB. Então, muito bem-vinda, Érica, conosco. Nós temos o Vinícius Parmesani, CEO do Bureau Veritas Brasil, que é uma organização excepcional, que nasce lá atrás da certificação técnica, mas ele vai nos explicar que hoje ela abrange um leque de atividades muito mais amplo, inclusive inovou agora na pandemia, né? Vinícius é CEO há 2 anos dessa organização, correto? E nós temos o Brian Hipper, que é o Head de People e Cultura de uma startup em alto crescimento, a 55, dedicada ao mercado de crédito B2B. Muito bem, então eu vou convidar, começando pela Érica, na sequência o Vinícius e depois o Brian, para nos apresentar, nos descrever um pouco o contexto de suas organizações, né? Como eles estão transformando as formas de trabalho a partir desta nova realidade que emergiu em 2020, e quais foram os fatores de sucesso, né, dessas transformações e um pouco dos aprendizados que eles tiveram aí com esse processo. Muito obrigado, Érica, a palavra está com você. Fred, obrigada, Sueli, time da CFB, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Como o Fred comentou, eu tive a sorte ou o desafio de ser promovida 1 mês antes do Covid chegar, então a minha experiência como CEO está completamente conectada, relacionada ao momento Covid. E eu quero dividir um pouquinho o que a gente fez na AXA, o que a gente está fazendo, como é que a gente reagiu a esse momento global,
o que a gente conseguiu, inclusive, trazer de experiências pelo fato da AXA, ela está espalhada no mundo inteiro, então a gente, infelizmente, teve países que foram atingidos antes, então, para o Brasil, nesse sentido, foi benéfico, porque a gente conseguiu trazer experiências de sucesso, ações que não funcionaram na China, não funcionaram na Europa, mas funcionaram no Brasil e vice-versa. Eu preparei aqui 2 slides para a gente pensar juntos, deixa eu aqui dividir com vocês, Fred. Me digam se estão vendo, se está tudo certo? Ótimo. Eu trouxe aqui esse slide que eu fiquei lendo sobre o assunto e a gente trabalhou bastante, e é interessante como a gente comparou e conseguiu enxergar isso dentro da AXA. O comportamento do indivíduo e como a companhia e como a perspectiva social se encaixa nesse momento de cada um de nós, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, acho que a primeira reação do brasileiro, do mundo, foi não vai ser tão grave, não vai ser tão grande, vai ser muito mais rápido. Então, a gente passou todo mundo com intensidades diferentes, mas um processo de negação. E, rapidamente, esse processo de negação, ele virou um processo de ansiedade. Porque, ok, caiu a ficha, é o que é, a gente precisa reagir, a gente precisa ser rápido. E essa ansiedade, cada um tratou de um jeito diferente. A gente conseguiu traduzir a ansiedade em velocidade dentro da AXA. Então, eu estava conversando com o Fred, acho que uma experiência muito positiva que a gente teve foi o fato da companhia já ter a política de 2 dias de home office dentro da sua estrutura. Então, a gente conseguiu reagir muito rapidamente. Em 5 dias úteis, os 400 colaboradores mais terceiros da AXA estavam todos em home office. Isso trouxe uma tranquilidade e um comprometimento ainda maior dos colaboradores junto com a companhia, porque aquela ansiedade do indivíduo, aquela preocupação de pegar a condução, pegar o ônibus e ter que enfrentar um ambiente com o qual ele não sabia qual era a consequência, foi apaziguado com essa questão da gente colocar todo mundo em home office. E tudo ficou bom? Tudo ficou bem? Não necessariamente, porque cada um adapta a sua realidade de home office de forma diferente. E a gente está num home office muito particular, né? A gente tem criança em casa, a gente tem que arrumar a casa, a gente está meio trancado, então tem uma pressão emocional muito grande. Então, a gente fez bastante ajustes durante o nosso processo. A maior preocupação, a primeira e maior preocupação da AXA Brasil, do Grupo AXA, foi garantir a saúde e o bem-estar do colaborador. Quando a gente está falando da saúde, é num espectro muito maior. A gente fala da saúde não somente física, mas também emocional. A gente colocou alguns acessos e suportes para os nossos colaboradores, para que a gente pudesse traduzir essa ansiedade, essa preocupação de cada um deles no nosso dia a dia. E a gente constantemente está reavaliando. Então, as ações que foram feitas no começo da pandemia, que foram excepcionais, foram muito bem recebidas, talvez agora já estejam nesse nosso novo normal, a gente já incorporou. O home office já está dentro da nossa dinâmica. Então, como eu faço agora esse home office ser diferente? A gente abriu dentro da AXA um projeto, isso é global, que são os Smart Way of Working, que passa muito mais do que simplesmente home office, mas passa por discussões de jornada de trabalho, de KPIs de produção, como é que a gente trabalha de qualquer lugar, não precisa necessariamente estar trabalhando dentro da sua casa, como é que a gente adapta a necessidade do colaborador que, sim, precisa estar dentro de um ambiente um pouco mais formal, mais disciplinado para conseguir produzir melhor. Então, acho que está com uma discussão muito ampla nesse sentido. E aí a gente está começando a tentar entender e engatinhar no que é esse novo normal, que acho que é uma palavra que já caiu no modismo aqui, mas que é essa nova realidade que eu tenho a minha opinião pessoal que nunca a gente vai voltar ao que a gente era antes. E se depender de mim, o meu esforço vai ser duplamente maior para isso, como indivíduo e como CEO. Acho que a gente aprendeu e ganhou muito com esse momento. E trazendo um pouco, Fred, a tua provocação de pensamento aqui, da onde a gente mexeu, o que aconteceu, eu trouxe alguns exemplos aqui para enriquecer a nossa discussão e debater junto e aprender com os meus colegas o que a gente pode estar, inclusive, ainda melhorando. Então, quando a gente está falando das transformações organizacionais na AXA,
destacar aqui 3 grandes pontos que foram super interessantes para a gente. O primeiro é que a gente teve que receber e desligar colegas e colaboradores online, que é uma coisa super complicada, principalmente o desligamento, porque você precisa trabalhar com a resposta, a gente às vezes está desligando uma pessoa e você não sabe se aquele colaborador está no meio da sala com toda a família, qual vai ser a reação, qual o tipo de apoio que ele precisa. Então, a gente criou um processo de desligamento online com suporte, com alguns telefones onde as pessoas poderiam se comunicar, com o suporte do RH. Isso foi... É um momento difícil, ainda mais em meio de Covid, foram raríssimos os desligamentos que a gente fez, muito por performance, mas a gente se preocupou com isso. E também o welcome. Como é que a gente coloca uma pessoa num time que já está rodando, que já está funcionando, sem nunca ter visto presencialmente? E aí acho que aqui foi uma grande quebra de paradigma, porque a gente percebe que a gente já era muito mais online do que a gente acreditava ser. A gente já conseguia, já era capaz de interagir online de uma forma muito mais recorrente do que talvez a gente tivesse como premissa. Mas a gente também mudou todo o processo, criou um welcome online, a gente criou o que a gente chama de cafés, que são os encontros desses colaboradores novos com os executivos da companhia, para que a gente não perca essa ainda grande vantagem que a AXA tem no Brasil de sermos 400, então a gente se conhece, a gente é muito próximo um do outro. A questão da ressignificação do tempo e de indicadores, então está ainda cada vez mais claro para a gente que 8 horas de jornada de trabalho não significa 8 horas de produtividade. Então, a gente discutiu isso bastante, a gente fez alguns fóruns e escutou os colaboradores, jovens sozinhos, como eles se sentiam, como é que eles gostavam de se adaptar aos horários, famílias com mãe que não tinha com quem ficasse com as crianças. Então, a gente teve que sentar e entender esses grupos e cada vez mais reforçar que todas as companhias são uma composição de DNAs diferentes, né? Então, a gente precisou pegar e calibrar esses DNAs dentro da nossa organização. E a gente expandiu a discussão do home office ou do smart way of working, deixou de ser uma discussão só do RH. E o financeiro começou a entrar na jogada. Em que sentido? Em olhar e ver que a gente consegue ser muito mais lean, muito mais eficiente, eficaz em questão de custo. A gente pode investir melhor aquele valor dentro de uma perspectiva que vai trazer muito mais benefício para o colaborador do que ter uma sala muito bacana, um escritório imenso, e que agora a gente vai ter 30%, 40% dos colaboradores lá dentro e presentes. A segunda discussão aqui que trouxe muito e está completamente ligada a esses 3 primeiros pontos é controle e gestão. Então, aqui para mim vem já uma discussão muito de comportamento, a gente estava batendo papo antes sobre cultura, como é que a gente muda esse mindset, porque se a gestão antes era baseada em controlar a hora do colaborador, controlar se aquela tarefa está entregue, isso não acontece mais, não dá tempo da gente fazer isso. O mundo está muito mais dinâmico e a gente precisa ter uma relação muito de confiança no colaborador, claro, mas de KPIs que sejam muito mais aderentes a esse momento. E aqui tem um ponto interessante, talvez venha muito da minha personalidade, eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas, gosta de fazer rápido, muitas coisas, e a gente precisou equilibrar muito bem a velocidade com uma coisa desgovernada, porque a reação inicial quando a gente teve Covid foi a gente tentar fazer tudo rápido ao mesmo tempo. E a gente teve que parar, respirar e conseguir ir ajustando os tempos e movimentos para que a gente sim priorize o que era mais relevante e conseguisse ter o tempo de resposta adequado à necessidade tanto da companhia como dos indivíduos. Então, da parte mais cultural, mais de estrutura, de pessoas, foi isso. E quando a gente olha na perspectiva de negócios, é interessante, se eu não me engano, é o Churchill que falava que você nunca deve perder uma boa oportunidade de trazer a crise como benefício para a sua companhia, e eu estou refraseando aqui a mensagem. E nesse momento a gente discutiu bastante sobre 2 outros eixos que eu vou passar aqui juntos, porque eles estão juntos aqui na nossa perspectiva. Primeiro, como é que a gente muda ou reposiciona nosso negócio de forma a não ser tão impactado pelo Covid. A AXA ela tem hoje no Brasil 2 grandes eixos de distribuição. A gente tem as parcerias com os nossos corretores e que vendem os produtos de seguro mais vinculados a patrimônio. E eu não quero ser muito técnica aqui, que eu sei que seguro não é uma coisa muito
muito simples ou muito comum a todos, mas tem a parte lá de proteção do prédio, da empresa, do condomínio, e temos também uma relação de parceria com grandes lojas varejistas para vender produtos para pessoa física. Então, a gente está falando da garantia estendida do seu celular, da garantia estendida de uma geladeira, roubo e furto. E quando a gente vai para esse lado, a crise gerou o fechamento de todas as lojas. Então, a gente teve que realmente sentar juntos e pensar, sabe aqueles projetos que estavam ali na nossa prateleira, que a gente sabe que iam chegar de digitalização, de aceleração, mas que como a gente tinha já um ótimo resultado, uma ótima performance na loja física, ia ficando em segundo plano. A gente conseguiu tirar da gaveta vários projetos, então a gente colocou junto com os nossos parceiros a venda digital no site deles, a gente implementou o WhatsApp, que foi uma super disruptura de paradigma aqui dentro do Grupo AXA, porque diferente na Europa, o WhatsApp não é tão forte como aqui no Brasil, então foi um case o fato do Brasil ser um super usuário de WhatsApp e a gente ter tido aprovação para vender via WhatsApp. A gente viu um espaço gigante e a oportunidade também regulatória de trabalhar com a telemedicina. Então, a gente conseguiu lançar esse produto agora, tem 20 dias. Eu falei com o Fred que eu queria muito já trazer alguns números para vocês, mas a gente está assim, começando. Posso dizer que o começo foi fantástico, a aderência tem sido excelente junto ao público C e D. Então, eu fico feliz e quando eu conecto ao propósito da AXA, que é agir para o desenvolvimento humano, protegendo o que importa, eu fico com um orgulho ainda maior de ver que a gente pode estar dando uma solução para um segmento que fosse um pouco mais limitado quanto ao acesso a esse tipo de serviço. A gente fez muita comunicação, muita, Fred. Acho que assim, a chave do que a gente conseguiu entregar e o que a gente está fazendo esse ano foi baseado em comunicação. O nosso lema é: vamos pecar pelo excesso de comunicação, nunca pela falta. Então, agenda de reunião entre time e gestor, agenda de reunião entre corretor e área comercial, executivos. Até hoje, a gente brinca que a gente está ficando cansado de tanto se falar, porque acho que a gente tem se falado mais hoje virtualmente do que no passado fisicamente. E o último ponto que a gente percebeu, e eu acho que esse momento da digitalização, do Covid, intensificou, foi que cada vez mais os soft skills ganham espaços dentro ganham destaque dentro da nossa corporação. Não adianta a gente ter 2 colaboradores excepcionais, tecnicamente perfeitos, e um não consegue ter a capacidade de resiliência, não ter a capacidade de adaptação, de velocidade de integração, de comunicação. Então, a gente tem percebido nesse momento de crise, de afastamento social, o quanto esse extra, o quanto essas características que são muito mais comportamentais estão se intensificando para que a gente consiga realmente manter essa produtividade alta como a gente tem visto aqui dentro da companhia. É claro que a gente também percebe alguns cansaços, a gente começa a perceber que a energia de quando em vez a gente precisa estar renovando, mas eu sou uma pessoa que vem do histórico de números, eu amo KPIs, eu gosto de mensurar tudo, eu fico muito feliz de ver que os nossos índices de clima aumentaram nesse período, ou seja, tudo que a gente está fazendo está de alguma forma trazendo um resultado. Os números financeiros, eles estão excepcionais, então, se eu posso, eu tenho certeza que eu tenho pessoas no meu time aqui assistindo a nossa live, eu quero fechar agradecendo a todos eles, porque eu sei que isso só vem por conta do comprometimento coletivo e exatamente por essa construção desse mindset que o time, a AXA, aceitou e abraçou de uma forma tão única. Essas discussões todas, esses pushes, a forma de trabalhar, o rediscutir a essência do escritório, o rediscutir a forma que a gente vai mensurar nossos resultados, a forma que eu vou enxergar a produtividade de cada um deles, o que o Fred trouxe sobre novas formas de trabalhar. Então, a gente também tem visto pessoas, e a gente fez isso nesses 8 meses de pandemia, mudando de tarefa. Então, a gente fala assim, isso aqui online não funciona mais. Esse é seu novo desafio. Você topa? Topo. Isso, para mim, tem a ver com essa construção de um mindset diferente, de não estar preso e não se ancorar ao que sabe falar e sabe fazer a vida inteira.
Então, eu estou muito positiva como a gente vai sair desse momento de Covid. Acho que a gente tem, claro, a questão da saúde, os impactos econômicos, isso tudo vai perdurar por mais tempo, mas é um desafio imenso a gente conseguir ter essa capacidade de se reinventar e reinventar formas e modelos de trabalho. Então, eu fecho aqui dizendo que a gente precisa sempre fazer o que pensa que não é capaz de fazer. Porque acho que assim a gente se desafia e consegue criar novos modelos muito mais interessantes do que o do passado. Fantástico, Érica. Muito obrigado pelo case da Axia em construção. Vou passar, então, diretamente a palavra para o Vinícius, do Bureau Veritas Brasil. Ok. Bom, Érica, parabéns pela apresentação, bem motivador aí. Enfim, ver cases como o da AXA aí, pô, nos energiza, né? Então, acho que isso é bem legal. Agradeço também ao Fred aí pelo gentil convite aí de participar desse nosso debate, né? Importante debate para esse momento que a gente vem vivendo, a Câmara, enfim, Sueli, obrigado, né? Agradeço aí. Não fui tão estruturado como a Érica veio aqui, né? Com alguns slides, eu acho que quero trazer um pouco mais da nossa experiência, num padrão aí de conversa e de uma forma um pouco mais aberta aí, até um pouco mais informal aí com relação à nossa experiência aí nesse momento. E quando o Fred fez esse convite, eu comecei a refletir, né? Olha, o que nos fez chegar até aqui, né? A saber, nós fizemos uma pesquisa recente dentro da companhia, com 100% dos colaboradores que estão em home office, hoje cerca de 30% da companhia, né, de 5.500 colaboradores no Brasil, 30% disso está em home office, alguns, e a grande maioria das atividades administrativas, e alguns contratos também que a gente tem, que são atividades de análise de projetos, avaliações e classificações, também estão dentro de suas casas, né? Naturalmente, as outras atividades seguem normalmente em campo com os devidos protocolos aí de saúde e segurança. Mas quando a gente para pensar e faz essa pesquisa, a gente descobriu que mais de 85% da nossa população está extremamente feliz trabalhando em casa. Se sentem mais produtivos, se sentem melhor, e quando perguntado se gostariam de voltar para o escritório da forma com que eles trabalhavam antes, a resposta é não, né? A nossa pesquisa perguntou em algumas faixas, e a faixa escolhida era de, no máximo, até 2 dias no escritório por semana, né? Então, as pessoas realmente querem ficar em casa, gostaram desse novo modelo. Das pessoas que precisam voltar para o escritório, por qualquer motivo que seja, a gente teve um número de 1%, né? Um número muito pequeno de pessoas que, por uma questão pessoal, preferem ir ao escritório todo dia. Bom, naturalmente que isso foi um conjunto de diversos fatores que influenciaram nisso, né? E aqui eu gostaria de citar alguns, mas acho que o primeiro, assim, o que nos fez chegar hoje numa situação de trabalho que as pessoas que trabalham com a gente hoje julgam melhor do que a gente fazia em 2019. Então, aqui é uma excelente oportunidade de fazer, como a Érica disse, né, de pegar uma crise e transformar em oportunidade, né? Então, se a gente tirar o foco da pandemia e focar numa melhor relação de trabalho, o principal fator de sucesso foi justamente a pandemia, né? Porque se ela não existisse, nós não teríamos tomado as decisões que tomamos, né? E o segundo fator é que a gente teve que agir rápido. Eu lembro bem, no dia 18 de março, era uma quarta-feira, se eu não me engano, começou-se uma discussão no Brasil sobre, poxa, vai ter ou não vai ter lockdown? Naquele momento existia, ainda naquele período de negação que a Érica nos mostrou, né? A gente tinha aquela sensação de, tipo, poxa, o que vai acontecer? E nós tomamos a decisão, falou, olha, quem puder ficar em casa, vai, né? E aquilo, bom, causou essa ansiedade toda, começaram a vir as notícias, e abril talvez o mês mais
com o maior nível de ansiedade possível, né? Não sabíamos se iríamos ficar vivos, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Existia uma ansiedade geral sobre tudo que estava acontecendo. E, bom, tivemos que tomar decisões, né? E fizemos aí os nossos esforços de projetar como que fecharíamos o ano, como é que seriam os cenários, os mais críticos, os mais otimistas, e os cenários mais otimistas que nós desenhamos até então, eles não se concretizaram, né? O que a gente vem realizando é muito acima do cenário mais otimista que a gente desenhou. Então, a gente mostrou claramente que se a gente tivesse que parar para desenhar esse novo modelo um ano antes, com tempo, com planejamento, a gente não chegaria onde a gente chegou. Então, a gente teve que agir, né? Então, os preconceitos, os paradigmas, todos eles acabaram por uma simples necessidade de tomar decisão. E se errar, conserta rápido. Então, eu acho que isso foi uma grande mudança, né? Por sorte, a gente já tinha tomado as decisões antes de trocar as nossas ferramentas de TI, então nós estávamos relativamente preparados, né, do ponto de vista de conexão, VPNs que tivesse capacidade aí para atender a demanda da empresa, todo em home office, assim como ferramentas de teletrabalho. Então, isso tudo já vinha e as pessoas já estavam um pouco adaptadas, né? Então, a gente não passou tanto por isso. Agora, do lado de governança e comunicação, isso de fato mudou, né? Porque a nossa frequência aqui também subiu muito, nós tínhamos que ter muito mais contato com as pessoas, nós tínhamos que estar acompanhando dia a dia o que estava acontecendo, de levantar o status, de saber como que estão as nossas pessoas em campo ou em casa, porque tivemos que adotar protocolos aí de Covid, então consistentemente a gente tinha que estar perguntando e sabendo das pessoas como elas estavam se sentindo de saúde, se tinham ou não tinham algum tipo de sintoma, né? Nossa preocupação principal era ter certeza que estava todo mundo bem e se tivesse alguém infectado naquele momento, a gente acompanhava ali para ter, inclusive, números consolidados para saber o impacto da pandemia nos nossos colaboradores. Então, desde esse aspecto até o aspecto comercial, de saber, olha, qual é o cliente que está pedindo para cancelar um contrato, o cliente que está pedindo para suspender os serviços ou que não vai conseguir pagar porque foi duramente afetado pela crise. Então, de uma forma geral, nós tivemos que mudar até a forma de relacionamento com os nossos clientes, né? Todo responsável comercial, todo responsável de operação foi devidamente instruído, alinhado de, olha, nós estamos mais flexíveis agora nas nossas relações de trabalho aqui internamente, mas assim também temos que ser fora, né? E trazer resultados, relações da nossa vida pessoal para dentro do trabalho, entender de fato os nossos clientes que, poxa, estão com dificuldade nesse momento, não vão conseguir se sustentar, e o impacto, naturalmente, nos nossos clientes que são voltados ao varejo, isso aconteceu de forma bastante significativa. A flexibilização para mudar as agendas de serviços que já estavam programados, ou seja, nós tivemos que adotar alguns padrões e protocolos de atendimento aos nossos clientes que até então a gente não utilizava também, e que eles continuaram a partir daí, e que no final do dia só aumentaram aí o engajamento e aumentaram aí a fidelidade de parte desses clientes para nós. Então, obviamente que a pandemia trouxe um monte de situações infelizes, ainda temos situações bastante críticas, mas ela também nos trouxe aí o lado do copo meio cheio, muita coisa positiva, e que a gente tem que, agora, como gestores, como líderes aí das nossas organizações, garantir que isso não se perca, né? Bom, entrando nos 5 pilares aí que o Fred pediu para que a gente debatesse um pouco mais sobre as transformações das nossas organizações, né? Hoje nós praticamente alteramos todos os contratos de trabalho, né? E alteramos esses contratos de trabalho todos de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo, né? Tínhamos aí a possibilidade de fazer tomadas de decisão de falar, olha, vamos mudar todo mundo por conta de calamidade pública, né? Só que a gente adotou um caminho diferente, a gente adotou o caminho da escolha, né?
E isso foi uma coisa que, dentre esses nossos debates, tomadas de decisões entre a diretoria do Bureau Veritas Brasil, nós nos questionávamos, falando, poxa, a gente vai dar realmente assim, o poder de escolha para todo mundo, de saber quem quer ficar em casa, quem quer voltar para o trabalho, quem quer o contrato de trabalho alterado, né? Dadas as condições que nós podíamos atender naquele momento. E nós, aos poucos, com conversas, com reuniões, começamos a sentir ali o nosso time e tomamos a decisão de fato, fazer essas mudanças de alterações de contrato de trabalho, desde que o colaborador tivesse o interesse, né, e aceitasse previamente. Então, fizemos realmente um processo democrático, coisa que no começo assusta, né? Mas a gente percebeu que os interesses da companhia estavam extremamente alinhados aos interesses dos nossos colaboradores até então, né? Fizemos aí uma relação de trabalho muito mais flexível, né? Até uma brincadeira aí, né? Fizemos um levantamento sobre as coisas que mais são faladas nas reuniões virtuais, né? E descobrimos que vocês estão me ouvindo, a segunda, estão vendo minha tela, e terceiro, desculpa o barulho do meu cachorro ou filho, né? Então, a gente teve que ser mais flexível, né? Ou seja, antes o que era inaceitável, né? Uma interrupção numa chamada comercial, uma interrupção numa chamada com um diretor executivo da companhia. Hoje não, né? Hoje é bastante natural, inclusive pessoas pedirem, olha, eu preciso de mais 5 minutos que eu tenho que resolver aqui um assunto com o meu filho. Então, tivemos que ser mais flexíveis, tivemos que ser mais inclusivos, né, nessas nossas relações, e tudo isso com um processo bastante claro de comunicação e foco na liderança, né? Então, assim como a Érica comentou, nós tivemos e estruturamos o nosso programa de treinamento completamente online, né, nesse período, e ele foi intensificado. Hoje, somando as horas de treinamento que nós tivemos em 2020, elas são já superiores agora ao final de fechamento de outubro do que foi durante o ano de 2019 inteiro. Então, nós intensificamos esse contato com o time, nós intensificamos a agenda de treinamento e assim como a Érica mencionou, o soft skill passou a ser muito mais importante, né? Principalmente para a liderança. A liderança ela tinha que se adaptar, ela tinha que ser flexível e tinha que estar nesse novo momento de uma forma muito mais inclusiva, né? Também, eu acho que do ponto de vista de segurança, implementamos as ferramentas aí de caminhadas de segurança à distância, né, através de videochamadas. Então, enquanto que hoje nós temos uma operação espalhada em todo o Brasil, praticamente em todos os estados da federação, e o que conhecer uma operação, discutir com 20, 30 pessoas sobre oportunidades de melhoria nas operações que nós tínhamos, ir até o cliente, pegar um feedback da nossa operação e, ao mesmo tempo, fazer uma verificação das condições de segurança que nós estávamos trabalhando, tanto no protocolo de Covid quanto nos protocolos naturais de qualquer operação que a gente tenha. Isso antes demorava quase que 3, 4 dias da agenda de qualquer executivo da companhia. E hoje a gente consegue fazer isso com uma frequência praticamente semanal. Então, sinto que a gente está muito mais próximo, embora que de forma virtual, mas muito mais conectado com as pessoas, muito mais conectado com o dia a dia da nossa companhia. E também para não ficar só nesses exemplos assim diretamente voltados para a parte interna, né, e da relação interna de trabalho, acho que temos 2 bons exemplos aí de lançamento de produtos que foram desenvolvidos para a pandemia, né? E foram esforços tanto locais, no caso do Brasil, quanto esforços globais. Lançamos, por exemplo, um selo, né, foi lançado e batizado como Safeguard. Basicamente, ele é um protocolo de boas práticas de limpeza e higiene por conta do Covid, né? Ou seja, olha, eu tenho uma loja, eu tenho um site e eu preciso ter certeza que os processos e procedimentos, o benchmark do modelo adotado aí em outros países, inclusive no Brasil, de acordo com as legislações, estão sendo seguidos, né? Os executivos queriam ter essa certeza de que os protocolos estavam sendo seguidos. Então, nós criamos esse protocolo e, mais do que o protocolo, um cronograma de auditorias e inspeções
para dar essa garantia, tudo isso online, né? Uma plataforma digitalizada para que você pudesse acompanhar. Esse produto ele foi desenvolvido em menos de um mês, né? Então, olha, observamos uma tendência, vai ser necessário, alguns clientes bateram na nossa porta solicitaram, então tivemos que desenvolver isso e fizemos um cascateamento global, né, desse novo selo, dessa nova ferramenta, e a gente descobriu que isso foi um grande sucesso. O envolvimento diretamente dos nossos vendedores, o envolvimento diretamente dos nossos auditores, dos nossos consultores, entrando em contato com os clientes que já tinham, focando em segmentos, fazendo ligações, ou seja, a nossa forma de trabalhar, de prospecção, de marketing, tudo de forma digital, sem que essas pessoas que tinham esse dia a dia saíssem de suas casas, né? E foi no sentido justamente de, olha, pessoal, aqui há uma grande oportunidade, né? A pandemia, de fato, vem impactando e a gente entende que novos produtos, desenvolvimento de novas soluções, inovação de uma forma geral, é o que vai nos garantir a sustentabilidade daqui para frente. E a gente viu que o nosso time engajou, o nosso time acreditou nisso e de verdade, nós conseguimos resultados bastante expressivos com essa certificação especificamente. Assim como para grandes empresas, nós viemos trabalhando com a SupplyArt, que foi uma outra ferramenta também desenvolvida, com foco único simplesmente em avaliar aí, a cadeia de fornecedores e, de fato, analisar os riscos e impactos aí da monodependência de alguns países ou de alguns fornecedores para que você tenha os insumos para que você possa produzir ou vender os seus equipamentos. Então, foram 2 produtos que a taxa de entrada de novos clientes, o nível de fechamento de negócios e a aceitação de mercado, ela foi muito surpreendente, né? E nós, o Bureau Veritas, uma empresa aí listada na Bolsa de Paris, como teste, inspeção e certificação, uma empresa de 200 anos, praticamente 200 anos, sempre tínhamos esse legado e muitos, talvez de vocês e dos nossos clientes, não conhecem justamente por a questão de certificação, da auditoria, do controle, do processo, eventualmente até da burocracia, né? Tivemos que nos repensar e falar, não, temos que lançar produto novo, vamos testar em campo, vamos fazer coisas novas, vamos adotar uma nova postura frente ao mercado. Então, tudo isso eu vejo algo como fantástico, porque em situações normais jamais faríamos dessa forma, jamais faríamos de uma forma tão rápida, de uma forma tão agressiva e que trouxesse o resultado que trouxe para a companhia. E naturalmente, quando o resultado começa a vir e a gente vê que, poxa, pós-pandemia, né, vamos permanecer vivos na pessoa física, vamos permanecer vivos na pessoa jurídica e vamos sair até fortalecidos de uma certa forma, o ponto de vista de moral, o ponto de vista de engajamento do time também naturalmente se energiza, né? Ou seja, todo mundo de fato entende que está numa empresa legal, que está numa empresa estruturada e que, poxa, faz sentido lutar por aquilo que a gente colocou como objetivo principal, né? Então, vejo o lado otimista de tudo isso que a gente passou, essa relação de trabalho e essa nossa nova dinâmica. Eu entendo ela como algo bom e óbvio que algumas coisas vão voltar a ser o que era. Nós sentimos falta aí das nossas reuniões com os clientes, com o café, com o almoço, com uma visita para conhecer as nossas operações, mas não podemos voltar a ser como éramos, assim, tão inflexíveis, tão duros com relação preciso de você no escritório, eu só acredito que as pessoas vão ser devidamente produtivas se tiver o gerente olhando. Acho que a gente passou dessa fase, graças a Deus. A gente está num momento muito mais feliz na minha forma de ver, nessa relação de trabalho, e que naturalmente veio por conta desse momento que a gente vê. Então, de uma forma bem sincera, acredito que isso, no longo prazo, terá muito mais prós do que contras. Fred, era isso que eu queria dividir com vocês, hein? Maravilha, ótimo outro case. Obrigado, Vinícius. Eu destaco aqui o caminho da escolha, né? Esse caminho do empowerment, né? do empoderamento, do protagonismo da equipe, né? Para ultrapassar esse momento aí de grande incerteza. Muito bem, vamos agora mudar
radicalmente de setor, de tipo de empresa. Vou convidar a 55, o Brian. A gente achou super importante a gente justamente ter perfis diversificados, né? Então, a palavra com você, Brian, para uns 10 minutos, depois iniciamos aí o nosso debate. Obrigado. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado a toda a participação, agradeço. Foi de última hora, tomei o lugar do Hugo, né? CEO da A55. Eu venho com muito menos cara de negócios, eu venho muito mais com cara de RH, de people e cultura. Então, toda a trajetória que eu falar aqui está mais ligada ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento da organização inteira como um si. Tá? Eu vou compartilhar aqui. É um slide simples, são slides simples, mas que dá uma pauta muito boa porque a gente vai conversar. Bom, a A55 é uma empresa de soluções financeiras, a gente trabalha com linha de créditos, então somos uma fintech com perfis diversificados dentro da empresa. É muito difícil, uma coisa que eu estava falando antes de entrar aqui no call, né, no fórum, é que como podemos identificar o que é cultura, né? Isso é uma pergunta muito, muito difícil. Isso é uma pergunta extremamente difícil de se lidar hoje em dia. E como eu deixei bem claro antes, eu acredito que deveríamos, inclusive, criar comunidades de RH, comunidades de troca de informações, porque eu acho que uma empresa não trabalha sozinha contra outras. As empresas deveriam trabalhar em conjunto, e isso é muito importante, trocar informações coerentes, trocar informações atualizadas, de como está andando toda a companhia por dentro é muito importante. Diferente de algumas empresas que tiveram bastante desligamentos, a A55 foi uma das empresas que teve bastante contratações. A gente trabalha com board, a gente trabalha com offboard, inclusive alguns desligamentos que a gente teve, pouquíssimos, a gente conseguiu realocar em outras empresas, e muito importante falar isso. Eu acho que não é uma questão cultural ou de performance, às vezes uma decisão e uma falta de engajamento em relação a algumas pessoas que a gente não consegue trazer da melhor maneira. Isso é uma coisa que eu tento buscar faz 3 meses que eu estou na A55, 3 meses e meio, então dei uma reestruturada na área de RH. Eu não venho falar de negócio, eu venho mais falar de pessoas, né? Horizontal vertical, isso é muito importante, né? Que estrutura a gente deveria usar na organização? Eu acho que não podemos destacar uma só, a gente deveria trabalhar com as duas. Não é para ser um conservadorismo só de hierarquia para cima, mas também não podemos dar literalmente só a parte horizontal. O que nós fizemos na A55? A gente reestruturou toda o org chat da empresa, a gente deu novos cargos para as pessoas e demos autonomia. Muito importante isso. Por que demos autonomia? Eu vou dar um case bem rápido em que a entrada do RH nesse período, desses 3 meses, o período antes a A55 já estava em home office, a empresa inteira já estava em home office e continua em home office, inclusive só fazendo um adendo a Érica e ao Vinícius. Hoje, teve pessoas que decidiram sair de suas casas, rescindiram seus contratos de casa e voltaram para o seu estado natal. Então, antigamente a gente tinha só gente em São Paulo, Florianópolis, México e Manaus. Hoje a gente tem gente na Bahia, a gente tem gente em Minas Gerais, a gente tem no Rio de Janeiro, inclusive eu estou no Rio de Janeiro, voltei para ficar um pouco mais perto da família. Trabalhando nesse home office, eu acho que é interessante você ficar perto da família quando você mora sozinho de casa, né? Você mora na casa dos seus pais. Então, eu decidi fazer com que o home office continuasse. Um ponto que eu destaco muito forte é, antigamente a gente tinha um conceito de quantos dias você fará de home office. Hoje em dia eu pergunto quantos dias você fará de office. A ideia do home office vai prevalecer durante Covid, pós-Covid, ad eterno, entendeu? Eu acredito que isso é um ponto muito importante porque, com base em levantamentos de dados, com base em todos os tipos de produtos que a gente usa dentro da empresa, eu percebi que de 60, hoje somos 57 pessoas. Das 57 pessoas, 52 pessoas preferem ainda ficar em home office e as outras 4 que estão indo ao escritório, ou 5 estão tomando todas as medidas em relação ao Covid dentro do escritório. Então, assim, temos 52 pessoas agora dentro de casa trabalhando. E o melhor, reestruturamos a estrutura, demos autonomia às pessoas, formamos uma linha de middle manager, né, que são o que a gente chama de line managers, e os que estão abaixo de suas responsabilidades técnicas são os future line managers, porque eu acredito muito na teoria da gente subir e a gente sempre trazer a pessoa que está querendo se tornar o que a gente é hoje. Então, demos novos cargos, estruturei novos cargos, estruturamos novos cargos, a empresa inteira estruturou. Todos os line managers decidiram fazer um brainstorm operacional em relação a isso e a autonomia foi formada. Batemos o melhor trimestre desde a história da A55 aberta, em pleno Covid. Então, assim, com nova estrutura, novos cargos e novas autonomias, isso foi uma coisa sensacional. Fiquei muito grato pelas pessoas da empresa
nesse trimestre. Novos hábitos, isso é uma coisa muito importante, o que é cultura. Eu queria até debater mais e mais sobre o que é cultura. Eu venho conversando sempre com novos candidatos e com pessoas dentro da empresa. O que eu fiz quando eu entrei dentro da empresa foi bater um bate-papo de 30 minutos com cada colaborador no mês de agosto. Julho eu tirei para entender a empresa e agosto eu tirei para entender as pessoas. Então, assim, eu descobri diversas culturas internas dentro da empresa. Pessoas que querem ir para o escritório, pessoas que não querem ir para o escritório, pessoas que gostam de se vestir de traje a rigor, pessoas que gostam de se vestir de short e bermuda. É muito importante entender isso, né? Então, automaticamente, eu estabeleci um novo parâmetro de cultura, que é a A55. Não tem uma cultura pré-estabelecida. As pessoas que trabalham nela é o que forma a cultura. Ou seja, cada um tem a sua variância, cada um tem a sua definição por si só. E o que a gente consegue fazer é todos terem voz ativa, que é muito importante. O que é muito importante para a gente. Como a gente entrou nesse período de Covid, uma coisa ficou clara, o distanciamento físico aconteceu. Isso é óbvio. Mas, em compensação, a gente tentou fazer um acompanhamento digital. E o que é o acompanhamento digital? De quinzena em quinzena, a gente tem um produto da nossa casa chamado All Hands. E dentro desse All Hands, a gente tem um convite de 57 pessoas participando e falando. A gente estrutura o RH e participação do marketing, a gente estrutura quem vai ser as pessoas que vão falar, que vão dar um pouquinho de sua vida pessoal, sabe? A gente tenta não misturar trabalho com lazer. Então, a gente faz o All Hands para ser uma coisa dinâmica, para ser uma coisa muito mais interessante, não só para falar de trabalho, a gente tenta abrir todo o jogo que está acontecendo e trocar informações. É muito importante, nesse período de Covid, a gente entender que tem pessoas passando pelas mesmas situações, psicológicos, pessoais, profissionais, em relação à estrutura de vida, o acompanhamento futuro, e isso é uma das coisas que a gente conseguiu construir dentro da 55. Eu fico muito grato com isso, inclusive, por conta do Covid, a gente conseguiu estruturar também um plano de saúde, tanto para os CLTs quanto para os PJs. Isso é muito importante, a gente entende que tanto o CLT quanto o PJ é um personagem dentro da empresa e merece todo o cuidado e respeito, né? Então, automaticamente, isso foi uma coisa que eu trouxe. E a área de people trouxe, a área do financeiro trouxe. Entendemos que a diversidade... Oi, estou ocupado. Transformações digitais. A gente... Desculpa, isso é uma das coisas que acontece no home office. A galera entrando, a galera do ovo passando na rua, gestões políticas, cargos políticos e tudo mais. Transformações digitais. Hoje nós estamos usando todos os produtos da Google. O que é usar os produtos da Google? Eu gosto de trabalhar com TI. Eu gosto muito de tecnologia. O RH da 55, a área de people da 55, gosta muito de tecnologia. Além de ser RH, também programa em Python, né? É uma coisa totalmente paralela ao que acontece, mas trazendo essa tecnologia eu consigo ter dados. Eu consigo entender o que as pessoas querem para o momento. Consigo entender o que elas estão sentindo falta de melhoria dentro da 55, o que a gente pode melhorar, o que a gente precisa manter. Isso é muito importante, né? Então, Google Forms é uma das coisas que eu uso, acho que praticamente de 2 em 2 semanas, perguntando como está o andamento. Eu procuro fazer uma ligação de 15 minutos. Quem quiser conversar com a RH ou com qualquer outra pessoa, tenha liberdade. A gente procura abrir a agenda dos C-levels da empresa, né, para eles poderem conversar e terem toda a transparência que existe dentro da empresa nesse período de Covid, que não é uma coisa muito fácil de ser estruturada, né, porque cada um está em um determinado local do mundo. Tem gente agora trabalhando de Londres, para vocês terem uma noção. Tem gente que decidiu ir trabalhar de Londres por um tempo. E aí você percebe que a gente consegue estar conectado o tempo inteiro. Pessoas que conseguem entrar em reuniões, a gente usa muito Gmeets, a gente usa muito compartilhamento de slides, a gente faz PPT juntos, a gente trabalha em cooperação. Diferente do que a gente imaginava, eu achei que fosse ser uma mudança muito drástica, trabalhar em home office, mas todo mundo se adaptou muito bem. Os 3 primeiros meses foram muito complicados. Porque você sair da sua vida profissional, em que você tem que ir para a rua, enfrentar um trânsito, pegar um ônibus, pegar metrô e toda essa linha, é um pouco complicado, né? Você sair dessa estrutura que você tem numa rotina que você já segue há alguns anos, né? E aí, quando as pessoas começaram a tirar a ideia de que vai voltar para o escritório tão cedo, elas começaram a se sentir mais em casa. Vem outros problemas, né? São os malefícios da quarentena e do home office, mas, em compensação, a gente consegue sair disso muito bem. E é por isso que eu, hoje, procuro sempre uma comunidade de RH. Eu procuro estruturar um projeto de se conectar entre o mundo de RH, pelo menos do Brasil, para a gente entender como é que a gente pode trabalhar nesse período em parceria. Eu acho que a cooperação é uma das coisas muito fortes da minha empresa e eu preciso mantê-la, porque
nós gostamos de open source, né? A gente gosta de trocar informações. O Hugo, que é o nosso CEO da 55, ele é uma persona que literalmente abre sua vida, fala em YouTube, explica algumas determinadas coisas, está sempre apto, e isso todos os nossos membros, né? Nossos personagens. Então, para mim, isso é um grande ganho. Ter participado e ter entrado na 55, para mim, foi uma das maiores desafios e maiores conquistas que eu tive na minha vida. Uma empresa diversificada, uma empresa que respeita e uma empresa que trabalha com afinco, bastante afinco, e procura sempre dar o melhor. Transformações estratégicas de negócio e governança, né? A gente teve uma aceleração da própria digitalização da estrela de crédito, a gente conseguiu fazer isso rapidamente. Tomadas de decisões, a gente se reúne de maneira simples. Temos reuniões específicas para trabalho, temos reuniões específicas para brainstorms, que é quando a gente brota ideias de 55, 57 pessoas ao mesmo tempo. Isso a gente coloca estruturado, bem estruturado. A gente consegue fazer uma previsão para esse mês, para esse trimestre, para o ano inteiro. Então, a gente busca as 57 opiniões divergentes, que isso é muito importante. Mesmo que a pessoa não seja da área, que é uma coisa que a A55 traz, tem pessoas na nossa empresa, a gente não se preocupa com o currículo, a gente não vê necessidade em diploma. Tem pessoas que se formaram em determinados cursos e hoje trabalham em uma outra área que não é correlata, e são pessoas que têm sido a high performance na empresa. Então, a gente acredita muito que hoje o projeto de vida, o interesse pessoal, os soft skills, que a Érica falou, são muito importantes para a gente. Né? Hard skills é uma coisa que você treina, soft skills é uma coisa que, cara, você adapta e você já nasce, na maioria das vezes, com... Se você tiver adaptabilidade, uma clareza de open mind bem estruturada, você consegue trazer de soft skills maravilhosos para essa pessoa que às vezes ela nem conhecia. E a área de people da A55 costuma fazer isso. A gente costuma estar dentro da vida tanto profissional quanto da vida pessoal. Trazer informações importantes para dentro do conhecimento do RH é fundamental para a geração de processos da empresa. Não é só questão de lucro, é saber se o funcionário está bem, se o colaborador está bem, se o personagem está andando da maneira eficiente, né? Não para o trabalho, mas sim para ele mesmo. Se ele está satisfeito com essa jornada, né? O que definimos de horário de trabalho é surreal nesse Covid, né? Temos um problema muito grande que precisamos enfrentar, que é a quantidade de horas trabalhadas. Muitas pessoas acabam não sabendo o momento de parar, e isso é muito essencial para o RH, pelo menos, identificar essas atuações e falar, dá um breakdown, né? Dá uma parada, pode ficar tranquilo em relação a isso. Podemos trabalhar menos e alcançar mais objetivos. E esse Q3 foi isso. Esse Q3 foi onde as pessoas ficaram muito mais autônomas em relação ao serviço, sabiam realmente o que precisavam fazer, e não é à toa que a gente teve o Q3 de 2020, o maior Q3 de metas e captações dentro da A55, né? Então, assim, prezo para vocês que a imagem da A55 hoje no mercado é uma imagem que literalmente está andando para o melhor caminho de gestão de pessoas, né? É uma empresa que está crescendo, a gente está tendo muitas contratações, a gente está tendo alavanca de investimentos, e eu acho que isso é fundamental não só para isso, mas também para trazer, por exemplo, novas máquinas para os colaboradores, cadeiras. Eu acho que equipamentos de trabalho são muito essenciais para a vida de pessoas. Eu acho que uma pessoa que precisa trabalhar sentada, por exemplo, 6 horas por dia, programando ou ligando, ou fazendo isso, precisam ter cadeiras confortáveis. Então, o home office a gente teve de trazer isto. A gente pegou cadeiras do escritório, a gente enviou para lá, para a casa de cada pessoa, a gente enviou laptop, a gente enviou monitores extras, a gente bate papo com as pessoas e tenta entender o que está acontecendo. Semanalmente, eu costumo mandar uma mensagem, ou quinzenalmente, na maioria das vezes, pela falta de tempo, porque eu tenho outros processos, mas quinzenalmente eu sempre mando uma mensagem perguntando como estamos. Isso é muito fundamental. Como estamos nesse Covid? Entender a pessoa do outro lado é o ganho de sucesso da empresa e para a organização como pessoa. Então, isso é uma das coisas que eu trago, que a A55 traz, que a área de people traz, para dentro da própria A55, né? Reitero que eu tô muito engajado para fazer um comprometimento de compartilhamento de informações entre os RHs ou qualquer outra área, para a gente poder identificar onde estão as melhores formas que a gente pode mudar como empresa entre todas as empresas. Não se tornar qual é a melhor empresa, mas sim se tornar as melhores empresas no mercado, são todas as empresas. Então, essa é a minha ideia. A área de people da A55 foi construída recentemente, já mudamos algumas coisas, mudamos cargos, estruturas, todas essas transformações aconteceram na A55 durante esse período de 3 meses e meio a 4 meses. Bom, é isto, agradeço a participação, não quero tomar mais do que esse tempo, então, obrigado pela palavra, qualquer pergunta, estamos aí.
Fantástico, Brian. Parabéns aí pelo case e a ideia do Foguete, uma empresa com um sonho grande, que, inclusive, eu conversando com o Hugo, eu sei que vocês levantaram fundos durante a pandemia, que eu acho que a gente também tem que dar esse destaque para vocês. Legal. Bom, para iniciar o nosso debate, né, eu vou fazer a primeira pergunta, mas, obviamente, quem nos assiste aqui está habilitado a propor perguntas, né? E aí, com a ajuda aí da Sueli e do Renato, faremos a mediação. E vocês serão convidados, então, quem fizer uma pergunta, para aparecer na câmera. Então, para lançar o nosso debate, né, e retomando a frase do nosso sábio Peter Drucker, né, quem não mensura não tem gerenciamento. Então, eu queria voltar à questão dos KPIs, né, dos indicadores de performance. Eu queria perguntar aos nossos três, abrir a pergunta para os três, né, quais são os KPIs, né, mais pertinentes para justamente avaliar o impacto real das novas formas de trabalho nas suas empresas. Quem começa? Posso começar, Fred? E aí, a gente está em construção de muita coisa, mas quando eu penso nos principais KPIs, eu dividiria talvez em 3 grandes blocos. Um bloco tradicional, que ele é muito relacionado à parte financeira e de resultado. Então, acho que é o que a gente quer ter como resultado final. Eu colocaria um segundo grande bloco, que tem a ver com a parte de clima e de satisfação de ambiente de trabalho. Isso passa por questões de avaliar a liderança, avaliar a estratégia da companhia. A gente tem um indicador que eu gosto bastante, que é o iNPS, que é o grau de indicação dos nossos colaboradores para outras pessoas trabalharem na AXA. Então, a gente entende que se você está feliz trabalhando numa companhia, você vai querer trazer colegas, amigos para trabalharem junto com você. Então, esse é um indicador que a gente valoriza bastante, que a gente mede, se eu não estou enganada, 3 vezes ao ano. Então, a gente está sempre entendendo isso. E o terceiro bloco, talvez fosse um bloco muito mais contínuo, que sejam alguns cheques, e a gente chama dentro da AXA de pulse, exatamente para tirar o nosso pulso, para entender como é que está o nosso momento, aonde esse espaço, a gente tem algumas perguntas que são fixas, e a gente também deixa um espaço aberto para questões do momento. Então, o que eu quero dizer é que, assim, eu teria 2 grandes blocos, um financeiro e de pessoas, onde o iNPS é o grande indicador, e uma terceira mensuração, que ela é um pouco mais ad hoc, porque a gente sabe que momentos diferentes vão passando ao longo do ano e questões que talvez estivessem bem resolvidas, e o Brian trouxe isso, questões que talvez a gente achasse que estavam bem resolvidas no passado, você faz uma mudança de organização, uma mudança de estratégia, e você tem que estar mensurando e entendendo o que vem dessa ação. Então, na verdade, não é necessariamente um KPI, mas muito mais uma metodologia de acompanhamento para que a gente não fique naquela fotografia estática, que a gente seja capaz de construir um filme ao longo do ano das reações de cada uma das ações que a gente toma. Obrigado, Érica. Vinícius, Brian. Fred, bom, aqui no BV, a gente, sendo bastante sincero, a gente não criou muitos KPIs aí por conta da pandemia. Nós temos os nossos já, assim como já mencionado aí pela Érica também, mas assim, a gente tem uma porção de KPIs aí que já são monitorados, um bloco financeiro bastante robusto, né? Somos essencialmente uma empresa de serviços, então o nosso resultado ele vem ou de serviços executados ou de pessoas alocadas, né? Então é uma quantificação relativamente simples de se fazer. E o que a gente veio observando naturalmente com essa pandemia foi o seguinte: o quão eficiente eu consigo ser, né? E nesse sentido a gente viu que a gente conseguiu ser muito mais eficiente, né? Tanto em horas trabalhadas, quanto naturalmente em pessoas alocadas para cada uma das atividades, né? Hoje, por exemplo, nós já temos algumas unidades de negócio
na verdade, as que mais sofreram durante toda a crise, e esperamos que isso continue para 2021, né? Estamos um pouco preocupados aí com a segunda onda. Hoje, inclusive, os mercados bastante agitados aí, né? Por conta de notícias que vêm da Europa. Mas, enfim, hoje nós temos uma projeção de um Q4 superior ao que a gente tinha projetado no budget sem pandemia, né? Então, e com um headcount menor do que a gente tinha também projetado. Então, assim, a gente consegue avaliar claramente que, do ponto de vista de eficiência, a gente vem funcionando. Numa outra prioridade estratégica nossa, que é desenvolvimento de negócios, a gente também teve um ano particularmente interessante, desenvolvendo novas key accounts. Acho que a pandemia trouxe uma pressão bastante grande em de algumas grandes empresas que procuraram aí parceiros de negócio mais confiáveis, né, para esse momento, precisando aí de uma terceira parte e criar essa relação de confiança com alguns processos que se tinham. E nós tivemos uma taxa de aumento de captação de novos clientes também bastante significativa, né? E um dado que para mim é muito relevante, vendas, né? E aí contratos fechados e assinados no ano de 2020, ele superou 2019, 2018, 2017, 2016, ou seja, as pessoas, mesmo estando à distância, e essa era uma preocupação que a gente tinha no começo, como é que o time comercial vai prospectar? Como é que o time comercial, sem poder bater na porta de um cliente, vai trazer um novo contrato? E a gente viu que, poxa, isso está acontecendo de forma natural, né? E os nossos clientes, inclusive, preferem, né? Antes de você marcar uma reunião, você tinha que fazer malabarismos, né? Hoje, poxa, um Zoom, meia hora, você resolve, você apresenta o que você quer fazer, ele fala o problema dele e está tudo resolvido. Em paralelo, que é o foco aí de pessoas também, onde a gente tem que medir necessariamente essa satisfação, a gente vem fazendo constantes pesquisas, constantes grupos de debate dentro da organização. A gente tem uma área de comunicação principalmente comunicação interna, que se estruturou, já vinha muito bem estruturada, mas agora na pandemia teve que se acelerar demais, né? E ali é uma forma da gente trocar ideias e conversar e ter esse contato. A gente cria e define programas corporativos aí para mães, cuidado com os filhos na pandemia, enfim, que são coisas que no final do dia vêm através desse processo de comunicação mais direto, mais franco, mais eficiente dentro do que a gente implementou. Então, não coloco como um KPI específico, mas eu acho que dentro do grande arcabouço de KPIs que a gente tinha, a gente foi capaz de medir o quão eficientes foram essas ações que a gente tomou ao longo desse ano. Ótimo, Vinícius. Antes de passar a palavra para o Brian, só relembrando, vocês têm a possibilidade de fazer perguntas pelo chat. Vamos lá, Brian. Olá, voltando à pergunta, eu acho que na área de RH é diferente da área de negócios, então a nossa mensuração de KPI está iniciando agora, e alguns indicadores como soft skills, avaliações que a gente tem trimestrais e que estão passando para semestrais agora, porque a nossa ideia é fazer uma fomentação de gestão e melhoria de cargos e gestão e promoção de salários, isso é uma coisa que a gente está construindo na empresa agora. Mas alguns KPIs que eu estou trazendo para dentro da área de RH são relacionados a indicadores de treinamento, isso é muito importante. Indicadores de absenteísmo, isso também é muito importante, saber como é que está o andamento. Apesar de estarmos em home office, tem algumas métricas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, será que essa pessoa está engajada para entrar numa reunião via Google Meets, via Zoom? Isso é muito importante identificar, né? Tem pessoas que acabam não entrando no dia inteiro. E identificar isso é uma chave muito importante. É aquilo que eu falei do All Hands, né? Nem todas as 57 pessoas entram toda sexta-feira. Algumas acabam tendo de fazer alguma coisa. Só que você consegue mensurar quais são as pessoas que normalmente não entram, ou coisas do tipo, uma análise bem fria e crua, mas também entendendo o lado da pessoa do outro lado e perguntando, o que está acontecendo? Podemos ajudar? Isso é muito importante. Indicador de rotatividade, a gente começou a fazer isso agora recentemente. A gente teve uma queda brusca dentro da A55 faz esses 3, 4 meses de rotatividade, então o turnover está realmente muito baixo na A55. Fico muito grato por isso, porque a empresa está muito melhor do que ela já foi. Então, assim,
Subimos de um levantamento de 72% de satisfação. Hoje nós estamos com 57 pessoas e a satisfação aumentou para 95%. Eu abro esses números, não tem problema, eu acho que isso é muito importante. Em plena época de Covid, você conseguir ministrar isso da melhor maneira e trazer para as pessoas o melhor da empresa. Então, esses são dos KPIs. Produtividade, a gente consegue fazer isso com gestores, normalmente eles dão feedback semanais ou quinzenais para as pessoas, né? Essa estruturação de KPI em base de dados, levantamento de dados científicos e numéricos está sendo construído. Então, por que eu falo isso? Porque agora o KPI vai ter de ter uma outra maneira de ser mensurado. Porque antigamente você estava no escritório e você conseguia fazer isso. Agora, todo mundo de home office, você tem que mensurar outros KPIs. Participação de reunião, feedbacks coletivos sobre pessoas com quem você trabalha, seus pares, ou sobre gestores. Isso é muito importante ter participação. Pessoas que desaparecem por um dia, pessoas que aparecem o tempo inteiro, mandam mensagem. Isso é muito importante também. Então, a gente está reestruturando todos esses KPIs da A55 hoje. E esses são algumas coisas. Indicador de benefícios. Estou trazendo dados em relação quais são as médias salariais de outras fintechs, pelo menos de 5 fintechs relacionadas à A55, e quais são as médias de benefícios que as outras fintechs também oferecem em relação à A55. Não só um KPI interno, mas também um KPI externo, né? Vamos colocar assim, uma análise de mercado em relação à minha empresa, à nossa empresa, a A55 e outras empresas, né? Obrigado. Okay, excelente. Eu acho que conversando com várias empresas, a gente tem percebido cada vez mais também indicadores buscando medir resultados, não apenas esforço, né? Eu acho que é super importante. Acho que temos o Felipe Butossans, gostaria de fazer um comentário. Isso mesmo. Bom dia a todos. Obrigado, Érica. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Brian. As apresentações de vocês foram excelentes e super completas. Eu, na verdade, tenho 2 comentários que eu vou fazer bem rápido. Um como empresário e outro como diretor da Câmara. Como empresário, eu realmente tive, tanto no Brasil como na França e em Portugal, uma situação bem parecida com a de vocês. Como a nossa equipe, que são 120 pessoas, já estava mais ou menos adaptada às novas tecnologias, isso muito parecido com o que alguns de vocês disseram, a transição foi fácil, os resultados foram bons, produtividade boa, pesquisa de clima boa. Uma pequena diferença só é que na pesquisa sobre se o pessoal queria voltar ou não a trabalhar fisicamente, tivemos 80% das pessoas que disseram que ou queriam voltar 100% do tempo, ou queriam voltar pelo menos 2, 3 vezes por semana. Então, a gente tem previsto esse novo normal como uma coisa híbrida, com pessoas trabalhando quando quiserem em home office e quando quiserem no escritório, e essa liberdade tem sido uma coisa muito legal e até um diferencial para a contratação. Tem entrevistas que a gente faz que se a gente não der essa liberdade para as pessoas simplesmente não vêm trabalhar. E isso tanto cá quanto lá na Europa, que é um ponto interessante. Agora, como diretor da Câmara, é importante até eu pontuar que a gente tem monitorado na Câmara todos os setores que representam os associados da Câmara. E com relação a esse ponto, tem muitos setores, como os nossos, que estão indo super bem na pandemia, muita produtividade, pessoal adaptado, etc. Mas tem alguns setores que a gente tem olhado bem de perto, que estão com um pouquinho mais de dificuldade, que são aqueles que todo mundo sabe, que é hotelaria, turismo. Esses setores realmente estão muito afetados e está sendo muito mais difícil para eles encontrarem uma maneira de se adaptarem. Então, era só para pontuar isso, que realmente, assim, eu estou, como empresário, totalmente alinhado com vocês, mas como diretor da Câmara, tem esse pessoal que a gente realmente tem que dar uma força até com conselhos. Maravilha, ok. Retomando aqui, agora a gente também se encaminhando aqui para o final, eu queria fazer uma pergunta mais voltada para o futuro, né? Bom, tem, claro, o futuro imediato agora, várias empresas aqui são europeias, nós estamos lidando aqui com uma possível segunda onda, né, que pode eventualmente vir para o hemisfério sul, mas também olhando para o mais longo prazo, eu queria um pouco abrir essa pergunta, como serão conduzidas, na opinião de vocês, as grandes transformações empresariais no futuro pós-Covid, né? Como iremos reimaginar o futuro das organizações, o futuro da forma de trabalhar? Érica? Olha, Fred, eu acho que... Não sei se eu sei a resposta disso. Estou aqui pensando, enquanto estou falando e pensando ao mesmo tempo, eu acho que ainda é
algo que a gente vai ter que decidir coletivamente o que a gente quer fazer. Como eu disse no começo da nossa discussão, eu sou uma pessoa radicalmente contra a gente voltar ao que é o passado. Eu realmente acho que teve sua importância, faz parte do nosso legado, mas seria um grande erro a gente perder tudo que a gente aprendeu. Mas isso tem que ser uma decisão coletiva. Eu acho que cada um de nós tem que ter uma influência e exercer esse papel de influência e puxar para esse lado da discussão. Adorei o ponto que o Felipe trouxe, que você escolhe se você quer ir para o escritório ou não. Imediatamente a minha reação primeira foi, tenho que pensar os custos disso, porque significa eu ter um espaço maior ou menor, mas ao mesmo tempo eu imediatamente pensei o contrário, eu vou estar trazendo as melhores pessoas, porque essas pessoas vão estar extremamente comprometidas com uma companhia que olha e entende a sua necessidade. E esse duelo é o que me deixa ainda sem saber exatamente qual vai ser o nosso futuro, porque eu acho que a gente vai ter que fazer esse exercício quase que diariamente, em a cada discussão, para entender qual é o caminho que a gente vai construir. A gente não vai poder radicalizar. Eu vi uma entrevista, se não me engano, do CEO da Netflix, dizendo que ele era contra 100% de home office, porque a gente perdia a oportunidade do ócio criativo. Acho que foi ele, não foi, Brian? Você me corrige, porque a gente tem visto tanta coisa. A regra é não ter regra, é um livro ótimo do CEO. Então, acho que a gente precisa entender exatamente isso, esses movimentos, amadurecer, sair desse centro do vulcão que é no Covid. Acho que a gente ainda está sendo muito influenciado por esse momento, por momentos de gratidão porque está em casa, por momentos de estresse porque está em casa. Então, eu tenho dúvidas, assim, sendo extremamente transparente contigo, Fran. Eu não sei o que o Vinícius e o Brian pensam sobre isso. Por favor, se vocês já tiverem uma resposta, eu vou colar abertamente de vocês. Érica, quem toma a palavra? Eu posso falar. É o que eu falei antes, né? Eu levantei dados, a área de People levantou dados, e a gente percebeu que a gente fez o seguinte levantamento de dados. Tinha a opção no Google Formulários que a gente utilizava. A pessoa podia voltar 100% para o escritório, então a gente teria que tomar medidas em relação a isso. A pessoa podia voltar 50-50, né? 50-50. Ela decidia quando voltar ao escritório, e tinham pessoas também com terceira resposta, que era 100% home office. De 56 respostas, a gente contratou uma pessoa recentemente, ela não respondeu, mas vou enviar o formulário, foi essa semana. De 56 respostas, se eu não me engano, 23 continuam em casa para o resto da vida. 23 querem continuar em home office. As outras 33 pessoas querem decidir quando ir para o escritório. Eu não posso obrigá-las, claramente, dentro de um contrato a gente consegue formalizar isso e facilitar e flexibilizar para todo mundo, mas eu não posso obrigá-las a fazer uma coisa que tem dado resultado. A verdade é a seguinte, todo mundo de home office tem dado mais resultado do que não de home office. A questão maior que a gente tem que enfrentar agora estamos num período de Covid, pode vir uma segunda onda, como o Vinícius falou. A Europa já está fechando algumas coisas de novo, pelo que eu entendi. Portugal está fechando algumas coisas, pelo que eu entendi. França está tomando outras medidas. A ideia o período pós-Covid, eu acho que um pouco das dores que estão acontecendo nesse Covid é a não liberdade de você sair depois do horário de trabalho e encontrar seus amigos. Muito bem, como a Érica levantou, a minha ideia não é fazer todo mundo ir para o escritório toda hora, o CEO da Netflix explica isso, não é todo mundo ficar 100% home office, mas você preparar happy hours pelo menos uma vez por mês na empresa, em que você não obrigue, mas convide todos a irem. Vai ser interessante se você participar. Isso é muito importante, você dá autonomia e tomada de decisão para a pessoa que você está, que é uma parte fundamental da empresa e que ela pode tomar a decisão de querer ou não participar. E na maioria das vezes, você dar essa liberdade é você dizer assim, precisamos de você, contamos com você. Se você quiser vir, venha. Entendeu? E vai ser muito mais divertido com você. Isso é muito interessante. E um happy hour é que você possa convidar sua família, inclusive. Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto de falar sobre família, eu gosto de falar sobre como é que está seu parceiro, sua parceira, como está seus amigos, como é que está a sua vida por trás disso. Então, para essa tomada de decisão, eu acredito que a empresa se manterá em home office. Quem quiser ir ao escritório terá toda a liberdade, terá todo o acesso, terá cadeira, terá tanto as situações de estar preparado nesse exato período de durante o Covid, ter o distanciamento social dentro do trabalho, né? E também estar preparado para ficar em casa o tempo que for necessário, entende? Eu acho que durante e pós-Covid vai permanecer isso
por um bom tempo, até que venha uma outra esfera e uma outra necessidade que a gente ao qual não conhece ainda, né? Pode não haver um Covid daqui a 10 anos, pode haver uma outra coisa, uma outra situação em que a gente vai ter que se preparar com uma extrema urgência, né? É muito difícil você prever essas situações no mundo. Mas eu acredito que seja isso. Com base nas 57 pessoas da minha empresa, eu consigo ter esse discernimento. Fantástico, Brian. Assim, o que a gente tem ouvido muito, né, com os nossos clientes e parceiros é a importância dos small talks, né, de manter algum nível de contato presencial para ter aquelas pequenas trocas, aquele troca de sinais fracos, que a gente chama, aquilo que vai gerar a inovação lá na frente. Isso realmente o Zoom ainda não resolve. Vinícius, você teria algum... Mas só fazendo adendo, de vez em quando a gente ainda marca terças-feiras e quintas-feiras das 7 às 7h30, quem quiser entrar, ou das 6h30 às 7h30, a gente tem uma hashtag chamada Bora Conversar, que a gente marca um link lá, todo mundo entra, a gente fala sobre cerveja, ou a gente joga jogos juntos, e isso é uma coisa interessante, entende? É uma coisa que a gente tem trazido, né? Bebe uma cervejinha, conversa e fala sobre tudo que está acontecendo e não sobre trabalho. Essa é a única regra, não conversar sobre trabalho. Legal. Vinícius, algum comentário sobre... Pô, Fred, depois dos dois é muito difícil falar alguma coisa, né? Acho que já falaram praticamente tudo aí. Acho que reforçar, para mim, claramente o futuro aí tem a ver com diversidade, flexibilidade e inclusão, né? O quão mais fácil hoje vai ser a gente, por exemplo, contratar um cadeirante, né? Acho que vale uma reflexão, né? Poxa, hoje essa pessoa não vai ter dificuldade para se deslocar, ela não vai ter que passar por transporte público, sabe? Ela vai poder viver bem no seu ambiente, que já está adaptado para ela, e tirar valor e trazer valor para as companhias. Então, de novo, é um olhar otimista, né, sobre esse novo momento que a gente tem, mas de verdade eu acredito que ele tende a ser muito mais positivo. Com relação aos encontros, eu estou plenamente de acordo. Falta, às vezes, a gente encontrar e conversar com pessoas. Até uma ação, óbvio que isso não é estruturado na companhia, uma coisa mais minha. Furei de uma forma controlada a pandemia, venho fazendo algumas reuniões caminhando, né, com alguns diretores da empresa. Então, nós que moramos um pouco mais perto, a gente se encontra e fala, bom, bermuda, shorts, né, um boné na cabeça, e vamos caminhar enquanto a gente faz uma reunião, né, ao mesmo tempo faz um exercício. Então, eu acho que esse tipo de coisa é algo que hoje já vem acontecendo e que eu acho que a gente tem que incentivar dentro das nossas organizações, né? O porquê que eu preciso participar de uma reunião com uma, duas pessoas que eventualmente moram perto ou poderiam estar no escritório sentadas, né? Dentro de um ambiente fechado com ar-condicionado, enquanto poderia estar ali fora tomando uma luz do sol, né? Então, eu acredito que a gente tem que ser um pouco mais flexível. Ao mesmo tempo, e aí um pouco de dificuldade da nossa parte, né? Como já comentei, nós somos uma empresa de mais de 5.000 colaboradores espalhados no Brasil inteiro. Nós nunca fizemos, eu acho que nunca faríamos uma reunião dando oportunidade de todo mundo estar junto, poder conversar e trocar ideia, né? Só que hoje a gente começou com as lives, né? Com os cafés com as diretorias, cafés com o presidente, onde, poxa, todo mundo com uma xícara de café preto, fazendo um rápido bate-papo e poder trocar ideias e dividir opiniões. Coisa que antes, pelo menos aqui dentro do BV, era um paradigma, né? Era quase que uma logística insana, você se deslocar 3, 4 executivos para uma base, encontrar o time ali, ter que parar a operação. Hoje não, né? Hoje ficou muito mais fácil. Então eu acredito que esse futuro vai ser um futuro mais flexível, né? Um futuro um pouco mais inclusivo e naturalmente dando mais oportunidades para pessoas que estão hoje em posições que eventualmente não tinham acesso a algumas comunicações ou informações da companhia. Fantástico, Vinícius. Sim, agregando também um pouco da minha experiência, uma coisa que 10 meses atrás eu não imaginava possível é realizar team buildings online, né? E hoje já virou uma prática, a gente conduz isso há
de forma contínua com nossos clientes, parece que já é uma coisa super antiga e está super consolidada. Claro que muda um pouco, a gente não tem mais aqueles 2 dias presenciais no hotel, a gente faz quebras, vários eventos aí de 2, 3 horas ao longo de 2 semanas, mas, enfim, os resultados são fantásticos. Eu vejo que temos uma pergunta aqui no chat. Sueli, temos tempo para... Como estamos? Olha, na verdade, já passamos 4 minutos. Eu gostaria também de compartilhar a nossa experiência, porque a gente viu aí 2 grandes empresas, né? A Axas, e nós vimos a Veritas, e acho também que a experiência aí de uma startup, mas assim, a experiência da nossa Câmara, que tem uma pequena equipe e que a gente tem boa parte dos serviços terceirizados, também foi um grande desafio para nós. E nós tomamos a decisão no dia 13 de março, que até a Assembleia Geral do dia 17 já seria por webinar, e assim a equipe se adaptou muito rápido. Em seguida já tinha um grupo da equipe pequena pelo WhatsApp, reunião semanal. Eu acho que a gente progrediu muito, e assim, números de eventos, até setembro do ano passado a gente tinha feito 103 eventos, esse ano até setembro nós fizemos 108. Quer dizer, nós conseguimos fazer um número maior de eventos. Nós tivemos, até ontem, 23 autoridades, né? Ministros, vice-presidentes, nós percorremos todos os setores, né? Presidente da Câmara, a gente tem feito aí com os 3 poderes, né? Ter esse canal aberto que a gente chamou até esses eventos. Então, acho assim que isso realmente a gente superou, e o número de participantes, em relação ao que a gente tinha no ano passado, esse ano nós tivemos 1.200 pessoas a mais do que o número de participantes que nós tivemos no ano passado, no mesmo período. Então, assim, a pandemia tem o lado bom. O nosso grande desafio na Câmara é a importância do cafezinho e da troca pessoal. Isso realmente é alguma coisa que vamos voltar, com certeza, mas a gente vai manter também os eventos pelo Zoom, né, para atender aos 2 públicos. E a gente tem feito aí malabarismo, né, para fazer eventos. A gente tinha um coquetel bem informal, uma vez por mês, sem discursos, só para, né, descontração, junto a um dos parceiros, ou era um restaurante, ou era um local, um bar. E a gente fez os últimos. No mês passado nós fizemos com Le Cordon Bleu, então todo mundo aprendeu a cozinhar, entrada, prato, sobremesa. Ontem nós tivemos com a Moët, né, uma aula sobre os espumantes franceses e brasileiros, então aprendemos muito também. Então a gente tem tentado fazer isso. Agora, o lado presencial é muito importante, e esse é um desafio aí que a gente espera poder superar em breve, né? Acho que, se vocês concordarem, se tiver mais uma pergunta antes da gente encerrar, Fred. Isso, eu vi que no chat tem uma pergunta do Stefan Meu. Por favor, então, vamos habilitar o Stefani. O áudio dele está habilitado. Perfeito. Olá, bom dia a todos. Desculpe. Uma pergunta, assim, é ligada ao espaço de trabalho, né? Além do home office e do office, existe uma terceira opção, que seria justamente a parte de criar micro-hubs, o que chamamos de fair place, né? Para se adaptar um pouco mais à proximidade, localização residencial dos nossos colaboradores. E a pergunta é saber se vocês estão avaliando esse tipo de solução para justamente poder ter essa terceira opção a oferecer aos colaboradores. Eu consigo responder essa pergunta facilmente. A A55, a gente fez um contrato com alguns com um coworking, e a gente consegue ter escritórios, como é que eu posso dizer? Escritórios em diversas áreas. Então, os funcionários, os colaboradores, os personagens que quiserem se encontrar em algum coworking, está liberado o acesso. Então, isso é uma maneira de dizer que, tipo, não precisa ir ao escritório, a sede principal, mas você pode se encontrar num lugar mais perto da sua casa ou até trabalhar mais perto da sua casa, se você não se sentir confortável para ficar de home office, entendeu? Outra contribuição?
A mesma coisa, como a gente está espalhado no Brasil inteiro, a gente também já tem essa política de construir parcerias com workplaces, né, terceirizados, para poder realmente disponibilizar um espaço de reuniões, de encontros, de recebimento de parceiros. Então, acho que isso já está também no nosso pipe. Bom, eu sou, dentre os dois aqui, o mais atrasadinho. A gente não tem essa... a gente não tem isso ainda. Mas você faz a caminhada, você faz a caminhada reunião. A caminhada então, reunião, isso é verdade. Mas o co-work ainda não. Temos poucas pessoas, mas isso não feito ainda de uma forma estruturada, né? Tivemos até uma reunião para tomada de decisão com relação ao futuro, um novo escritório nosso, né? E a gente percebeu que a gente ainda não tinha todas as variáveis na mão para tomar decisão do que necessariamente fazer. Então, tomamos a decisão consciente aí de aguardar até o final do Q1, Q2 do próximo ano, para que a gente possa fazer alguma coisa um pouco mais estruturada, pensando nesse ambiente mais flexível, mais inclusivo, que provavelmente vai passar também por esse espectro. Maravilha. Bom, acho que vamos concluir, né, Sueli? Agradecer a todos vocês, né? Acho que foi muito proveitoso aí, rápido, mais rápido do que a gente faz, né, Fred, normalmente? Que as webinars, justamente o desafio é a gente passar o maior número de informações e diminuir o tempo, né? As pessoas estão mais impacientes. E eu quero agradecer muito o Brian, a Érica, o Vinícius, ao Frederic Donier e a todos vocês que participaram hoje aqui conosco. Grande abraço a todos vocês. Fred. Muito obrigado também. Eu aprendi muito com vocês três hoje, fantástico. Eu espero que, enfim, o nosso público também tenha apreciado e desejo sucesso aí para a continuidade aí desses ganhos de eficiência, de produtividade que a gente constatou, né? E sempre, então, reimaginando aí o nosso futuro aí, a futura forma de trabalhar. Muito obrigado, grande abraço. E inscrevam-se para o evento de amanhã, gente. Amanhã temos, então, o outro painel, né, que nós vamos tratar de novas relações com os consumidores. Está até na tela aqui o link para a inscrição ou no nosso site. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado pelo convite, Muito gente. obrigado tchau, pelo tchau. convite. Forte abraço. Ótimo dia de trabalho. Igualmente. Obrigado.